Quero falar agora sobre o Cruzeiro que enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira, 19h30, no Maracanã. Jogo super importante e Gabigol, às vésperas dessa decisão, decidiu fazer um afago no torcedor cruzeirense. Gabi tem uma história muito grande com o Flamengo e já foi acusado por torcedores do Cruzeiro de não fazer, de continuar demonstrando carinho e afeto pelo seu ex-clube. Pois bem, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu "Maior de Minas", fazendo referência ao Cruzeiro, para alegria do torcedor da Raposa. Cruzeiro que no jogo de ida do Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo por 2-1 com um gol de Gabigol. Só para registrar, a segunda vez que o Gabigol enfrenta o Flamengo desde que deixou o rubro-negro, a primeira jogando no Maracanã. O reencontro com a torcida promete ser bastante interessante, embora, imaginemos, o Gabigol deva começar o jogo na condição de reserva. Por que o jogo é tão importante para o Cruzeiro? Hoje a Raposa aparece 4 pontos atrás do Flamengo, com o jogo a mais. Se o Flamengo vencer, ele abre 7 pontos, ainda com a possibilidade de aumentar essa distância para 10. E aí dá para dizer que as chances de título do Cruzeiro vão ficar bem pequenas. O Marciliano do Porto Rosa. Boa noite, Nicola. Tem alguma notícia de contratações do Cruzeiro para o ano que vem? Marciliano, só registrar que o TT, jogador revelado no Grêmio, vendido para o Shakhtar, e que hoje defende o Panathinaikos, foi um dos alvos do Cruzeiro. Antes de fechar com o Arroio e com o Sinisterra, o Cruzeiro tentou a contratação do TT. Assim como o Flamengo, Corinthians, Bahia, Fluminense, Botafogo, tá bom, Cruzeiro, Bahia, Flamengo, Corinthians, Botafogo e Fluminense. Eram esses 6, tá? A resposta do Panathinaikos foi a mesma para todos. Não temos a intenção de se desfazer do TT. A tendência, apesar de dizer que quer voltar ao Brasil, é de que o TT vai jogar na Arábia Saudita. O Neon, que é o mais novo rico lá do futebol saudita, já se colocou à disposição para pagar 50 milhões de euros para comprá-lo. E a parte mais chocante vem agora, a parte do salário. O Neon se dispôs a pagar 15 milhões de euros de salário por temporada. E aí, a título de comparação, vale a lembrança de que o Vinícius Júnior no Real Madrid ganha 10 milhões de euros. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com a venda de ingressos para domingo ainda. É o jogo 8h30 da noite, o duelo diante da equipe do Sport. Antes tem o Flamengo, todo mundo sabe. O Cruzeiro divulgou mais cedo 20 mil ingressos vendidos. E a gente tem a informação que já está chegando aí na casa dos 25 mil. E ainda uma terça-feira, né, para um jogo domingo. Claro que alguns vão esperar aí o resultado da quinta-feira, mas será jogo para mais de 40 mil torcedores, hein? É o que eu imagino. Um duelo importante. O Sport está na lanterna, mas tem tirado ponto aí ao longo desta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é a hora do torcedor comprar ingresso, independentemente de qualquer coisa, retribuindo o que fez a diretoria com uma promoção bem legal, sócio pagando R$30 em qualquer setor, e quem não é sócio, aí tem amarelo e laranja R$60, tem roxo e vermelho R$80. Bora lá, Nação Azul, para o Cruzeiro seguir com esta grande média de público na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vive aí uma expectativa, porque nesta quarta-feira teremos a convocação da Seleção Brasileira. E o Cruzeiro, claro, na última convocação, o Cruzeiro teve o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. E, claro, o clube tem a expectativa de novo de que 2 atletas possam estar nesta convocação do técnico Carlo Ancelotti. Vamos acompanhar no Rio de Janeiro a lista que será anunciada, lembrando que serão amistosos na Ásia e, tendo o jogador convocado, muito provavelmente o Cruzeiro será prejudicado no clássico diante do Atlético Mineiro no dia 15 de outubro, que é uma quarta-feira. A data FIFA termina na terça e os jogadores vão estar lá na Ásia, né? No Japão. Até chegar em Belo Horizonte, o Cruzeiro, se tiver realmente alguém convocado, e essa é a expectativa, esse ou esses dificilmente terão condição de jogar, iniciando, né, o clássico diante do Atlético Mineiro, mas vamos aguardar. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer. Lembrando que a data FIFA começa na segunda-feira, logo após
o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Sport. Mas o papo é a decisão de quinta-feira, vamos dizer assim, né? 8h30 da noite. O Cruzeiro, na rodada 26, enfrentando o Flamengo no Rio de Janeiro. Uma expectativa muito grande para este jogo. A bola rola às 8h30. Já fica o convite aqui também para o nosso dia de jogo KTO. Estaremos diretamente do Maracanã, começando às 5h30 com uma programação aí toda especial, como merece esse grande jogo que se desenha, né, entre Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação na tarde desta quarta-feira, depois segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E a expectativa é de que a lista dos relacionados venha aí com as novidades de Gabigol e Vidalba, isso os dois com presença assegurada, e também Luiz Sinisterra. Não tem condição ainda para uma titularidade, mas tem condição para alguns minutos entrar no decorrer da partida. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time no vestiário do Maracanã. Claro que o Cruzeiro tem uma base aí que todo mundo conhece. Agora, se o Leonardo Jardim pensa em uma alteração ou outra, aí teremos que aguardar. De qualquer forma, estaremos para realizar a chegada do Cruzeiro, para registrar a chegada do Cruzeiro, e aí vamos ver também todos os atletas que foram relacionados para este compromisso importante, repito, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro querendo já esquecer o tropeço, a derrota diante do Vasco e se recuperar na rodada seguinte, mesmo sabendo que pela frente tem o líder do Brasileirão. Tá falado, pessoal? Rubem Júnior está aqui para trazer notícias do Cruzeiro e o Wellington amanhã, Edu, vai estar no Rio de Janeiro para acompanhar duas notícias. A primeira, pela manhã, o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro, que afeta todo mundo. E a outra, à tarde, a convocação da seleção brasileira, que pode envolver alguns jogadores do Cruzeiro, né? Estiveram na convocação geral alguns nomes e outros nomes na lista mais larga, digamos assim, nas últimas convocações do Carlo Ancelotti. E esta convocação em especial, que pode afetar o Cruzeiro, pode afetar o Flamengo, o Palmeiras, enfim, os principais times aí, dos principais atletas do futebol brasileiro no nosso campeonato, ela é uma convocação em especial porque nós temos a seleção brasileira jogando na Ásia e confrontos que vão estar muito próximos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasil joga dia 10 e dia 14, pela manhã, na Ásia, contra Coreia e Japão. No dia 15, à noite, teremos simplesmente um super clássico Atlético e Cruzeiro, o jogo às 9h30 na Arena MRV. Queria debater contigo uma questão. Eu tenho uma visão de que a CBF amanhã deveria não avacalhar os seus clubes, não tendo jogadores dos clubes do Campeonato Brasileiro convocados para a seleção amanhã. A Federação Paraguaia, por exemplo, que convoca o Alonso, não tem nada a ver com o nosso calendário. A Federação Uruguaia, que convoca lá o Arrascaeta, não tem nada a ver com o calendário aqui do futebol brasileiro. Mas a CBF tem. Então eu acho que amanhã, queria ouvir a sua opinião também, é uma notícia que se mistura aqui com a do Cruzeiro, jogadores do futebol brasileiro não deveriam ser convocados para a seleção brasileira para estes amistosos. Não sei qual a sua visão, Edu. São quantos amistosos até a Copa do Mundo? 6? Tem a data FIFA de março também, que aí vão ser 6, e se eu não me engano tem amistoso antes da Copa ainda. Então assim, eu acho que são poucos jogos até a Copa do Mundo. Pergunta o Caio Jorge se ele quer ficar fora da convocação. O Fabrício Bruno. Mas pergunta ao Pedro Lourenço se ele quer que o jogador dele fique fora do clássico. São vários lados. Sim. É o lado do clube, é o lado do atleta, é o lado do Ancelotti, que quer contar com todo mundo. São pouquíssimas oportunidades de juntar a seleção. E aí eu tô falando de seleção brasileira, inglesa, paraguaia, equatoriana, francesa. São poucas as oportunidades, são poucos dias de treino até uma Copa do Mundo. O Ancelotti vai ser cobrado demais por fazer uma grande Copa. E ele precisa de todo mundo que ele quer contar. É claro que para os clubes, para a torcida do Cruzeiro, para a torcida do Atlético, ninguém quer liberar seus jogadores em jogos importantes. Perder jogadores para amistosos de seleção. Mas para o Ancelotti é fundamental poder contar com quem ele quiser. E para o atleta pode ser a única chance, pode ser a grande chance dele conquistar uma vaga numa tão sonhada Copa do Mundo. O cara vira jogador para jogar isso, para jogar essa competição, a Copa do Mundo.
Então, se convocar, eu compreendo absolutamente. Não é simples, né? Não é fácil, não é uma decisão fácil e eu acho que o Ancelotti tem que convocar quem ele quiser. Clubes e CBF que precisam se organizar de uma vez por todas para daqui para frente, porque não dá, cara. A Copa do Mundo é ano que vem. Ô Rubens, notícias que se misturam com as do Cruzeiro amanhã, expectativa de ver atletas do Cruzeiro de novo convocados, né? Ou se o critério será de observar a turma da Europa, né, Rubens? Boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, o Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. A Nação Azul confirmando 6 horas com 46 minutos. O staff do Cruzeiro de olho na convocação da seleção brasileira, sim, até porque tem o Matheus Pereira aí podendo voltar a ser convocado, tá nessa pré-lista. Também o próprio Caio Jorge, que acabou sentindo contra o Chile, teve que retornar para o Brasil, contra a Bolívia, na verdade, teve que retornar para o Brasil. E o time do Cruzeiro que segue a sua vida, já que tem compromissos importantes e aproveita tudo isso que vem acontecendo de forma positiva, né? Vê com bons olhos, sim, uma convocação do Caio Jorge. O Cruzeiro também não mede, né, todo o esforço para tentar, dentro da logística, por mais da distância, né, do curto tempo, para que possa ter os jogadores sempre à sua disposição, como fez, né, com o Fabrício Bruno no retorno. O Cruzeiro, Cirilo, trabalhou na Toca da Raposa, foi hoje pela manhã, finaliza a preparação amanhã à tarde, em seguida vai para o Rio de Janeiro. E que teve ontem o Sinisterra trabalhando com bola, lembrando o Sinisterra que foi desfalque, né, nos últimos 2 compromissos da equipe, contra a equipe do Vasco, também contra o Bragantino. O Sinisterra que marcou um gol importante, né, naquela virada contra o Bahia. Ele com dores musculares, o Cruzeiro tem toda a cautela com relação ao colombiano, até porque antes da sua contratação, o time celeste avaliava a situação física do atleta, que já estava, né, alternando em termos de evolução de uma lesão muscular também. Durante 5 meses ele conviveu com isso. Então o departamento médico de olho, fato é que ele deve sim viajar para o Rio de Janeiro e praticamente força máxima para o desafio da quinta-feira. O Cruzeiro que tem atualmente no seu departamento médico apenas o Fagner, que a Itatiaia trouxe na sua programação a respeito da evolução do jogador, que já está em processo de transição. Então, né, todo o departamento de saúde, performance do clube, o nosso Jomar Ottoni, né, que é o responsável pela fisioterapia do Cruzeiro, a cada dia vem tendo uma vida mais tranquila, assim como o técnico Leonardo Jardim também. O Sinisterra é visto com bons olhos por um segundo tempo, uma peça importante. O Cruzeiro que vai ter, né, algumas armas para o segundo tempo contra o Flamengo, o próprio Gabigol, que reencontra pela primeira vez o Flamengo no Maracanã. Ele que marcou 82 gols no estádio, foram 79 aí pelo Flamengo e 3 pelo Santos. No Cruzeiro, o Gabigol tem 41 jogos e 13 gols e tudo indica, né, que teremos o Gabigol no segundo tempo. Vamos aguardar qual será o plano do técnico Leonardo Jardim. E é bom a gente aqui lembrar que no jogo do primeiro turno ele foi decisivo, entra no final. O Cruzeiro acaba tendo o pênalti marcado e no rebote o Gabigol marcando. Tomara que tenhamos a lei do ex também na quinta-feira, JVC. Ô Edu, com força quase máxima, com todo mundo à disposição, o Cruzeiro para quinta-feira é o mesmo que todo mundo sabe do goleiro ao ponto esquerda? Eu acho que dos titulares a força é máxima, né? Não tem muito o que mexer, o Leonardo Jardim tem todo mundo à disposição e ficam essas dúvidas da suplência, né? Quem que ele pode contar, quem não. Tem a volta do Vidalba, acho uma volta fundamental. A dupla Vidalba-Fabrício Bruno vem muito bem no campeonato até aqui. Do meio para frente, a turma vai ser muito importante, porque o Flamengo tem um início de construção ali muito forte, de muito talento. Então vai ser um jogo para Wanderson, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge se dedicarem ao máximo também no jogo sem a bola. E lembrando, o Flamengo é um baita time, né? Um baita time, não perdeu em casa ainda, mas vai pegar um dos melhores visitantes do campeonato também, que é o Cruzeiro. Edu, não colocando a responsabilidade, né, em cima disso, mas o Vidalba, por exemplo, que domina aquele lado esquerdo, o Cruzeiro acabou sofrendo os 2 gols
por aquele lado. O Paulo Henrique, né? Eu acho que o Kaique sentiu a falta, o Fabrício Bruno também, e não dá para responsabilizar o Jonathan Jesus, que tem tido poucos minutos, porque Vidalba e Fabrício Bruno simplesmente não abrem brecha. E se não der para o Sinisterra aí, o Cruzeiro tem outros jogadores no banco com capacidade de entrarem e mudar o jogo. Vamos com mais do Cruzeiro, Rubem Júnior? Pois é, Cirilo, confirmando 6h54. O Cruzeiro não só pensando no Flamengo, mas também no domingo. A Nação Azul que vai lotar mais uma vez, apesar, né, do horário ingrato, 8h30 da noite do domingão, o jogo contra o Sport. A promoção em preço único, R$30. A última parcial estava na casa dos 20 mil vendidos, mas a expectativa é para que amanhã, na nova parcial, o Cruzeiro já possa ter passado dos 30 mil. O Cruzeiro, Cirilo, que parabenizou, e a gente também deixa aqui as nossas felicitações ao goleiro Fábio, hoje brilhando no Fluminense, completando 45 anos. Cara que tem 953 jogos pelo Cruzeiro oficiais, 23 amistosos, números espetaculares, né? Títulos espetaculares. O Fábio com 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, vários campeonatos estaduais, identificação com o torcedor. Parabéns pro Fábio. 45 anos, JVC. É isso, grande carreira, um dos grandes nomes da posição na história do futebol brasileiro, o Fábio. E tá melhorando a cada temporada incrivelmente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.